Antes do vídeo começar, eu te peço, abençoe este canal com a sua inscrição, toque na notificação para não perder nenhum conteúdo. Que Deus te abençoe. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, de 16 até o 18. A palavra de Deus diz assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Meu Deus, suplicamos graça e favor do alto, a liderança, a ação e aplicação do Teu Espírito. Oramos, ó Deus, que a Tua palavra estimule não apenas a razão, o intelecto, ainda que seja necessário luz e entendimento nessa área. Clamamos por mais do que isso. Clamamos por entendimento espiritual. Clamamos, ó Deus, que a Tua palavra desperte fé no coração de cada um de nós. Clamamos por uma manhã que não apenas nos instrua, mas que possa, de alguma forma, ó Deus, renovar, vivificar e despertar a medida de fé que o Senhor tem concedido a cada um. E desde já nós queremos te agradecer tudo aquilo que o Senhor fará dentro de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o apóstolo Paulo começa nesse versículo 16 fazendo uma afirmação para lá de ousada. Ele diz: por isso não desanimamos. O ser humano, ele tem uma estrutura emocional e, como tal, está sujeito ao desânimo. A Bíblia fala, por exemplo, a respeito de Elias, que era homem semelhante a nós. Em outras palavras, farinha do mesmo saco. Gente que oscilava nas suas emoções, porque essa é a estrutura natural do ser humano. Isso não significa, no entanto, que eu e você precisamos viver só dessa forma. Um dia um irmão me perguntou: mas pastor, é possível alguém chegar ao ponto de se tornar indesanimável? Falei: é o que Paulo está dizendo, não desanimamos. Isso não é algo automático, isso não é fruto apenas de acordar uma certa manhã sentindo que você foi contemplado pelos céus, com um favor especial, mas é fruto do entendimento de princípios que regem o reino de Deus. É fruto de uma disposição e de uma escolha de andar nesses princípios que você compreende. Então, o apóstolo Paulo não só diz não desanimamos, como ele diz pelo contrário. O que é o contrário de desanimar? É permanecer animado, empolgado e encorajado. Por quê? Porque Paulo não tinha problemas, porque Paulo não tinha circunstâncias difíceis ou desanimadoras, não. Porque ele aprendeu a viver acima delas. Ele diz: mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. E diz: do lado de fora há uma deterioração. A gente pode começar a respeito de considerar o envelhecimento. Alguém diz que nós estamos morrendo aos poucos, a prestação. E diz: ainda que o homem exterior se corrompa, ou seja, que o quadro piore, e diz: o interior, contudo, se renova de dia em dia. Em outras palavras, ele está dizendo: eu não desanimo porque aprendi a não viver por aquilo que acontece do lado de fora, e sim pela realidade do lado de dentro. Então, eu quero enfatizar uma escolha. No verso 17 diz: porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Quando ele trata a tribulação de leve, de momentânea, ele está dizendo que há uma glória que pesa muito mais. Ou seja, ele colocou os seus olhos numa outra direção, o que fica evidente no verso 18. Quando ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. A questão que eu quero tratar como a chave de não desanimar tem a ver com onde você coloca os seus olhos. Aonde está a sua atenção? Essa palavra traduzida aqui, atentando, quando ele diz não atentando nós, do grego escopeu, ela significa não apenas olhar, mas ela tem o sentido de
observar, de contemplar. É um olhar mais fixado. Uma das possíveis traduções é fixar os olhos. E foi assim que a NVI, a Nova Versão Internacional, traduziu esse texto. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Há uma verdade por trás da afirmação do apóstolo Paulo, e isso tem tudo a ver com a questão de fé. Aliás, nós começamos a ler no versículo 16, mas no versículo 13, um pouquinho antes, o escritor diz: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nesse contexto de fé, eu e você precisamos aprender a natureza da operação da fé. Eu quero recapitular o que eu tenho falado aqui domingo após domingo, que a importância da fé não diz respeito apenas à conversão. É lógico que Efésios capítulo 2, verso 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Mas você não entra no reino apenas pela fé, você permanece usando fé. Você deveria crescer através da sua fé. O apóstolo Paulo diz em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então ele cita Abacuque 2,4, como está escrito: o justo viverá da sua fé. Também já enfatizamos em ministrações anteriores, embora o propósito central da fé diga respeito a tudo aquilo que é eterno, a plenitude de salvação, e que Paulo tenha dito, se é só para essa vida que esperamos em Cristo, nós somos de todos os mais infelizes, isso não significa que não devamos esperar intervenções aqui e agora. Significa que o foco do Evangelho é maior do que só o aqui e agora, e diz respeito também e principalmente ao que é eterno. Mas quando eu e você enfrentamos adversidades, nós vamos precisar da fé. Como diz 1 de João, capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz Hebreus 11,6. De maneira que aquele que se aproxima de Deus tem que crer, não só que Ele existe, mas que Ele é galardoador, recompensador, abençoador daqueles que o buscam. Tiago 1 também diz, primeiro ele começa falando de sabedoria, mas depois você vê que o princípio se aplica a tudo. Ele diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ele diz, peça porém com fé, não duvidando. Ele diz, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Ele arremata, não pense tal homem, que receberá do Senhor coisa alguma. Nós não recebemos absolutamente nada de Deus, a não ser por meio de fé. Mas como temos dito muitas vezes, o encorajamento à fé ele acaba se tornando meio que genérico e subjetivo. Tem que crer, ok, mas como exatamente funciona a fé? Nós já falamos em circunstâncias aqui anteriores que a fé ela tem uma confissão. Nós já ensinamos aqui a respeito da importância da fé operar primeiro do lado de dentro, para depois mudar as circunstâncias do lado de fora. E hoje eu quero chamar a sua atenção para um outro detalhe da fé. A fé, ela precisa ser entendida dessa forma, ela tem uma visão. É por isso que o tema da minha mensagem hoje é olhos de fé. Hebreus capítulo 11, verso 1, diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Em 2 Coríntios 5, 17, nós vimos que alguns versículos antes do texto inicial que nós lemos, Paulo fala de fé, e alguns versículos depois também. Ele diz, visto que andamos por fé e não por vista. Como a Bíblia diz que fé é a convicção do que não se vê, e que andar por fé não é andar pela vista, pela visão, muitas vezes presume-se que fé é cega. Eu, desde criança, eu ouvi as pessoas dizer que fé é dar um passo no escuro. E no início do meu ministério, eu usei muito essa frase, sem ter pensado muito nela. Com o tempo, eu precisei me retratar. Hoje, normalmente, eu digo que a fé não é um passo no escuro. A fé parece um passo no escuro para quem te vê dando o passo de fé. Mas quem está dando o passo de fé sabe exatamente aonde está pisando, porque a fé se firma na palavra de Deus e no compromisso que Deus tem com a sua palavra. Quem está entendendo, diga amém. Então, se por um lado nós precisamos entender que fé é convicção do que não se vê com os olhos naturais, por outro lado, eu e você precisamos entender que o fato da fé não se basear no que se vê com os olhos naturais não significa que ao desprezar essa visão, ela não tem a sua própria visão. Paulo está dizendo, não atentando nós nas coisas que se veem, porque a fé não é a convicção do que se vê, não é a convicção baseada nos sentidos, na leitura das circunstâncias. Ele diz que nós temos que atentar
pôr o nosso foco, fixar os olhos, focar nossa atenção naquilo que não se vê. Se não se vê com os olhos naturais, como é que se vê? Com os olhos da fé. A fé tem a capacidade de enxergar aquilo que os olhos naturais não enxergam. A visão da fé transcende a visão dos olhos naturais. E isso é uma chave que eu e você precisamos entender. Quando Paulo fala de escolher onde vai prestar atenção, eu e você precisamos entender que a fé é uma escolha. Aonde eu e você vamos ajustar o nosso foco, determina aonde eu e você vamos acabar chegando. E quando ele fala sobre não atentar nas coisas que se veem, ele dá um argumento muito claro. Ele diz porque elas são transitórias, são temporais, são sujeitas ao tempo. Em outras palavras, as circunstâncias mudam. Então hoje você pode estar enfrentando uma adversidade financeira e amanhã você pode estar testemunhando como deu a volta por cima, virou a mesa e entrou numa provisão de Deus. Hoje você pode estar enfrentando um quadro de enfermidade, amanhã você pode estar testemunhando a sua cura. Hoje você pode estar diante de uma batalha, né, dentro do contexto familiar, e amanhã você pode estar testemunhando uma grande intervenção de Deus na sua família, porque as circunstâncias mudam. Mas o inverso também é verdadeiro. Hoje você pode estar bem financeiramente, e amanhã é que você vai estar enfrentando a crise. Hoje você pode estar bem de saúde, e amanhã é que você vai enfrentar a luta contra a enfermidade. Porque a vida é cíclica. Paulo escreve em 1 Timóteo 6,17, diz, manda aos ricos desse mundo que não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então, tudo que é circunstancial é incerto, até as boas circunstâncias. Porque todas elas são sujeitas a mudança. Então Paulo diz, eu não vou olhar para aquilo que é transitório como se fosse permanente ou absoluto. Ele diz, eu vou prestar atenção nas coisas que são eternas, que são absolutas, que são imutáveis. E agora ele está falando das verdades espirituais. E eu e você precisamos escolher aonde é que nós vamos colocar os olhos. Quem está entendendo, diga amém. Há uma frase que é atribuída a Agostinho, de vez em quando a gente brinca entre alguns amigos, que quando você não sabe de quem é a frase, manda para Agostinho, que tem pelo menos 50% de probabilidade de caber nele. Mas ele teria dito, a fé consiste em acreditar no que não vemos e como recompensa, ver aquilo que cremos. Basicamente, ao olhar para as Escrituras, eu preciso reconhecer que a fé, ela obviamente é definida, apresentada dessa forma, como a convicção do que não se vê. Mas como contraponto, nós precisamos também ensinar outro aspecto, que a fé tem a própria visão. Ela tem, uma visão diferenciada da visão dos sentidos. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo, no livro de Hebreus, no capítulo 11, a chamada Galeria dos Heróis da Fé, Hebreus 11, verso 27. O texto, falando de Moisés, diz, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. A Bíblia diz que Moisés viu o que é invisível. Como que ele viu o que é invisível? Pela fé. É a fé que te dá a capacidade de enxergar aquilo que os olhos não veem. Quando você está num cenário onde todas as circunstâncias testemunham que tudo está caótico e tendencioso a ficar pior, a fé tem a capacidade de te fazer enxergar algo diferente. Agora, vamos lembrar, gente, que fé é diferente de otimismo. A gente não crê mere e simplesmente naquilo que quer acreditar. A fé, ela se apoia naquilo que Deus fala. E eu já falei isso aqui antes, mas vou repetir. Essa é a razão pela qual todo crente tem que estar cheio da palavra de Deus. Eu e você temos que ler, meditar na palavra de Deus continuamente, porque a fé vem por ouvir a palavra de Deus. A fé se baseia na palavra de Deus. Ela é chamada de o alimento da fé. O apóstolo Paulo diz, você será nutrido com as palavras da fé que pregamos. Por que ela alimenta a fé? Porque a fé se apoia nela. E se eu e você não temos a palavra de Deus, nós não temos coisa alguma para gerar convicção. Mas além de nos encher das Escrituras, eu quero lembrar você de algo que já ensinamos antes. Precisamos cultivar uma vida de comunhão, de intimidade, de sensibilidade para o Espírito Santo. A Bíblia diz que enquanto Pedro orava em Jope, no telhado de uma casa onde lhe preparavam uma refeição, a Bíblia diz que o Espírito Santo fala com ele. Alguns homens estão aí na porta te procurando. Vá com eles, nada duvidando. Há momentos onde a convicção, para que você escolha andar em fé e não na dúvida, vem de uma palavra pessoal, personalizada, que o Espírito Santo vai te dar.
Abraão é chamado de o pai da fé porque creu em Deus. E não tinha Bíblia na época dele. Mas Deus diz a Abraão, sai da sua tenda, olha as estrelas do céu, conta se as pode contar, porque assim será a sua descendência. A Bíblia diz, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Ele creu numa palavra pessoal. Então, obviamente, nenhuma palavra pessoal está acima da Bíblia ou fora do crivo de julgamento das Escrituras, mas eu e você também precisamos entender a importância, né, de receber esse nível de direcionamento. E é justamente quando eu e você temos uma palavra, que essa palavra começa a orientar ou nortear a nossa visão. Ela começa a sinalizar o que é que eu e você podemos vislumbrar. Se vamos olhar mera e simplesmente as circunstâncias e aquela realidade humana e natural, ou se vamos olhar a realidade espiritual. Se essa não se enxerga, como é que os olhos da fé podem vislumbrá-lo? Normalmente podemos fazer isso baseados naquele que nos guia. Imagina uma pessoa desprovida de visão sendo guiada por outra. Normalmente ela só se permite guiar, né, por alguém que confie. A pessoa está dizendo, pode ir por aqui, pode ir para ali. Ela está usando a visão de outro. Eu gostei que a fé é algo parecido. Nós usamos a visão de outro. Não significa que eu e você vemos. Nós vislumbramos na confiança daquele que vê e que nos sinaliza o que está vendo. E é digno de confiança. Quem está entendendo? Então, há momentos onde eu e você, diante de circunstâncias, vamos ter que fazer algumas escolhas. A Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 4, que nós devemos andar nas pegadas da fé de Abraão. O versículo 12 diz isso, fala daqueles que andam nas pisadas ou pegadas da fé que teve Abraão, nosso pai. Quando chega no verso 17, a Bíblia diz que Abraão creu no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O verso 18 diz que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de multidões, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. De novo, segundo lhe fora dito, porque a fé se apoia na palavra de Deus. Mas olha comigo os versículos 19 a 21 de Romanos 4. A Bíblia diz assim, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Verso 21, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Algo que eu e você precisamos entender. A Bíblia diz que Abraão considerou o seu corpo adormecido. Ele diz, já estou envelhecido. Não tenho condições humanas, fisiológicas, naturais de gerar um filho. Aliás, até antes de chegar a esse estado, sua mulher já estava na condição de esterilidade e nunca antes puderam gerar um filho. Mas nesse momento, ele precisa fazer uma escolha. Ele considera a realidade do seu corpo e diz, isso é verdadeiro. Porém, muito mais verdadeiro é a palavra que Deus está me dando. E ela tem o poder de mudar as realidades naturais. Então a Bíblia diz que ele não se deixou levar pela incredulidade, ele não enfraqueceu na fé. A Bíblia diz, pelo contrário, ele se fortaleceu, dando glória a Deus. Dando glória a Deus pelo quê? Pelo resultado final. Ele começa a colocar os olhos. Eu imagino Abraão dizendo, o Senhor prometeu que eu seria pai de nações, mesmo quando eu não tenho filho nenhum. E eu sei que a tua palavra é digna de confiança. Então eu quero te louvar pelo resultado. Eu quero te agradecer por essa paternidade. Eu quero bendizer o nome do Senhor, porque eu vou experimentar isso enquanto dava glória a Deus, vislumbrando o resultado final, o cumprimento, a materialização da promessa, usando os olhos da fé, não das circunstâncias. A Bíblia diz, sua fé foi se fortalecendo, até que o milagre finalmente se manifestou. Quando eu olho para as Escrituras, sempre o quadro que se repete quando falamos a respeito, tanto dos que conseguiram exercer fé, como dos que falharam agindo em incredulidade, o cenário é o mesmo. Diz respeito aonde você coloca os olhos. Enquanto Pedro estava olhando para Jesus na hora da tempestade, ele teve fé para andar sobre as águas. Quando ele tira os olhos de Jesus e põe os olhos na força do vento, no tamanho das ondas, ele começa a abortar o processo de fé. Nós já citamos nas mensagens anteriores aqui o exemplo de Josué e Caleb versus o resto de uma geração. O resto de uma geração que Hebreus 3,19 diz, não puderam entrar na terra prometida por causa da incredulidade. Como a Bíblia define incredulidade? Deus tinha dito, vou dar a vocês a terra. Eles olham a terra, diz, a terra é boa, é o que Deus prometeu, mas
tem gigantes. Esses gigantes habitam em cidades fortificadas. As cidades fortificadas estão, no alto dos montes. E eles começam a permitir que a circunstância, aquilo que eles estão vendo com os olhos naturais, ditem o resultado final, em vez de colocar os olhos no que Deus falou. Os únicos dois que entraram, e se o resto da geração não entrou por incredulidade, presume-se obviamente que os únicos dois que entraram, que são Josué e Caleb, entraram por fé, o oposto à incredulidade, eles tiveram uma atitude diferente. Nós já vimos que Números 14 diz que ele se posiciona e diz: e daí que a terra tem gigantes, e daí que os caras são grandes, e daí que eles estão em cidades fortificadas, e daí que as cidades estão no alto dos montes. Eles começam a dizer: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos devorá-los como pão. O posicionamento deles é: nós temos uma palavra de Deus, quem está bem na fita é a gente, e não eles. Ou seja, eles estão enxergando através de uma outra lente. O que é que eles estão enxergando? Não mais as circunstâncias. A fé tem a capacidade de enxergar além das circunstâncias e ver a materialização da promessa. Então, olhos de fé, na verdade, nos permitem enxergar não mere e simplesmente o que queremos, mas nos permite vislumbrar aquilo que Deus está sinalizando. Porque fé é convicção, e a convicção se apoia naquilo que Deus tem falado, naquilo que Deus tem declarado. Quem está entendendo, diga amém.